Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos orar e queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Queremos convidar o Senhor para estar conosco, ministrando, ensinando, falando ao nosso coração. Nós queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos revelar, para nos mostrar. Por isso eu oro a Deus por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão acompanhando a Deus pelo Facebook, que virão a Deus esse vídeo no YouTube, que a graça, a bondade, o poder do Senhor se derrame sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Hoje nós vamos tratar sobre, dentro daquela aula Disciplinas Espirituais, nós vamos tratar sobre a questão da adoração. Disciplina da adoração. Pode se assentar. Vamos ler assentados. Primeira questão é que a maioria das pessoas não entendem o que é adoração. Esse é o primeiro problema. Tudo que diz respeito à adoração na igreja, as pessoas pensam que está relacionado à música e à dança. Principalmente música. E esse é um grande problema, porque a adoração não tem nada a ver com a questão da música. Eu posso adorar a Deus através da música, da dança, do serviço, da evangelização. Eu posso adorar a Deus de muitas formas e de muitas maneiras. Eu posso adorar a Deus dizimando, ofertando, evangelizando. Eu posso adorar a Deus obedecendo a palavra dEle, fazendo a vontade dEle. Adorar é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Entende? Porque muitas pessoas entendem, ou porque nunca estudaram, ou porque nunca foram ensinadas, que adoração tem a ver com música, com louvor, com instrumentos. E não tem nada a ver, filho. A música é um meio. Como todas as coisas que eu faço para Deus são meios. A tradução mais literal da palavra adorar significa dar um beijo na face. Só para você entender a diferença do que as pessoas entendem. Adorar é dar um beijo na face. Lembra quando Judas foi trair Jesus? Que ele chegou e beijou a face de Jesus? Jesus, tem gente que não entende, porque não entende que é adoração, consequentemente não entende por que Jesus falou: com um beijo, você me trai com um beijo. Ele podia chegar e falar: olha, aquele que eu apontar, aquele que eu... Não, ele deu um beijo na face de Jesus. E biblicamente falando, a adoração é beijar na face. E é uma questão de um sentimento que envolve, quando você beija no rosto de alguém, não é um beijo qualquer, não é esse beijo de cumprimento, não é esse beijinho que as pessoas dão, boa tarde, não é esse não. Beijar na face é quando a forma, o sentimento que você tem por alguém, parece que só pode ser expresso através de um beijo no rosto. Então, um beijo na face, se você algum dia beijou a face de alguém com extrema admiração, com extremo respeito, com extremo amor, você vai entender o que é adoração. O que significa esse sentimento que nós temos que ter por Deus. João capítulo 4, do verso 1 em diante, é um texto muito conhecido, que Jesus para num poço para beber água, ele manda os seus discípulos ir comprar comida, e ele fica sozinho. Chega uma mulher adúltera, que foi buscar água no maior calor do dia, porque ela não podia ir buscar água de manhã com as mulheres iam muito cedinho para buscar água por causa do sol, mas como ela era adúltera e ela era excluída, ela buscava água num horário diferente, normalmente num horário onde tinha muito calor, e Jesus estava ali esperando. Jesus começa a falar de poço, de água, de sede, mas ela achando que Jesus estava falando do poço físico.
E Jesus estava falando da fonte de águas vivas, que é Ele. E aí ele começa a falar com ela, pregar para ela, e ela não estava entendendo direito a conversa de Jesus, até que num determinado momento, Jesus falou para ela: vai lá e chama teu marido. E ela fala assim: eu não tenho marido. Ele falou: bem disseste, porque 5 maridos já tivestes, e o homem que você tem agora não é seu. E aí ela fala: vejo que tu és profeta, a partir do verso 19. Ela respondeu para Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. E como ela percebeu que Jesus era um homem de Deus, um profeta, ela fala: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Interessante você perceber que é a única menção que se faz sobre Deus procurando alguma coisa, é Deus procurando adoradores. E quando Deus está procurando adoradores, Ele não está procurando músicos, Ele não está procurando instrumentistas, Ele não está procurando cantores, porque a adoração não se resume a cantos, a cânticos e a música. Mas muitos pensam que sim. Se houver um culto sem louvor, sem música, as pessoas vão falar: mas não vai ter louvor e adoração? Está tão impregnado dentro da igreja que as pessoas associam louvor e adoração com música. E louvor nada mais é do que elogiar. Louvar a Deus significa você elogiar a Deus por aquilo que Ele é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, poderoso, bondoso, eu te amo. Louvor é elogio. Louvar é elogiar. Você já viu quando fala: olha, fulano se formou com menção de louvor, quer dizer, digno de um elogio. Louvor é elogio. Louvar a Deus é você falar para Deus o que Ele é. E não pode usar música? Sim ou não? Posso. Mas eu tenho que usar a música? Não há outro jeito de louvar? Não, louvar, irmão, é quando você louva, elogia. Adorar, intimidade, beijo na face. E a maioria das pessoas não entende. Não, vamos adorar a Deus. Aí vamos cantar. Se não tiver música, então não houve louvor e adoração. Se eu chegar aqui na igreja e falar: irmãos, vamos louvar a Deus, e não tiver instrumento, não tiver nada. Se eu falar vamos louvar a Deus, o que você vai fazer? Você vai falar para Deus tudo que Deus é para você. Você vai elogiar a Deus por tudo que Ele é. E eu não preciso de música para isso. Se nós falarmos vamos adorar a Deus, então que música que nós vamos cantar? Não. E é sobre isso que nós vamos tratar. A Bíblia está dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Significa o que, pastor? Que o cara só adora na igreja, só louva na igreja? Como é que é isso? A igreja é o lugar onde a sua intimidade se manifesta. Se você não tem momentos de louvor e adoração com Deus, você vai ter na igreja? O que vocês acham? Se eu não tenho vida com Deus, eu vou fazer o que na igreja? A igreja vai se tornar, se você tem vida com Deus, se você louva a Deus, se você adora a Deus, estar na igreja vai ser continuidade do teu culto a Deus, quando você se reúne com outros irmãos que sentem a mesma coisa. Mas hoje nas igrejas, você pega gente dentro do culto no WhatsApp, você pega gente no culto que se tocar o telefone sai para atender, você pega gente no culto que está no Facebook, no Instagram, conversando com a família, conversando com os amigos, conversando com os colegas de trabalho. Por quê? Porque senão não se tem um entendimento
do que realmente está fazendo. É necessário que a gente estude sobre adoração para que você não seja ignorante sobre o tema. Entende? Sim ou não? Então vamos lá. Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Então, quem é que está adorando a Deus? Quem obedece a Deus ou quem está cantando para Ele? Obedece. A adoração está relacionada, presta atenção em mim. O importante da vida do adorador é a obediência à vontade de Deus. Quem adora mais a Deus? O músico, o cantor, o instrumentista ou aquele que obedece à vontade de Deus? Aquele que obedece. O verdadeiro adorador é o que está envolvido e comprometido com Deus e com o que Deus é, com a santidade, com o caráter e com a palavra dele. Entendemos isso. Adorar é experimentar a realidade, tocar a vida, é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida, é irromper na Shekinah de Deus, que é a sua glória, ou a irradiância habitando no meio do seu povo, denotando a presença imediata de Deus em oposição a um Deus abstrato e distante, ou melhor ainda, ser invadido por ela. Deus está ativamente buscando adoradores. Jesus declarou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Adoradores, João 4:23. É Deus quem busca e atrai e persuade. Então, é importante nós compreendermos isso, que a adoração está altamente voltada para a questão da intimidade com Deus. Você nunca vai adorar a Deus e nunca vai louvar a Deus se você não sabe quem Deus é. Está altamente vinculado. Mudança de vida, transformação de vida, se parecer com o Senhor, ter o Senhor dentro de você. Isso vai fazer com que você adore ao Senhor de uma forma verdadeira. E aí que vem: como adorarei? Com tudo que você é, com tudo que você faz. E essa é a grande dificuldade que eu encontro no meio da igreja, com pessoas que acham que adoração e louvor está relacionada a música e dança. Não adianta você louvar e cantar e tocar e dançar se a sua vida não corresponde ao que você está falando. Então existe uma linha muito fina entre o que eu falo. Engraçado você ver as músicas da igreja, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Não prega para ninguém. Nunca ganhou uma alma o Lazarento, mas ele está cantando. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão, abre nada. Abre nada, não abre. E aí a pessoa está cantando a música, mas aquilo não é uma verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que falam o que realmente estão. Tem tanta coisa que se fala, mas não é verdade. A Bíblia diz que Deus falou numa certa passagem, se não estou enganado, em Isaías: este povo me louva com seus lábios, mas o coração dele está longe. Então, essa é uma questão importante de nós entendermos. A adoração é a resposta humana à iniciativa divina. Deus é amor? Deus ama? Então, o que Deus espera dos seus filhos?
Amor. Então a gente pode dizer que a adoração tem a ver com o amor que nós temos que expressar para Deus. Deus nos amou primeiro, Romanos 5:5 até o 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter entregado Jesus para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Aí eu pergunto para as pessoas: você ama Deus? Demais, eu amo a Deus. Ama nada. Você pode falar que ama Deus, mas é a sua expressão de vida que vai realmente falar se você ama ou não. A tua prioridade é que vai mostrar realmente se você ama ou não, se você adora a Deus ou não. Então, quando nós estamos adorando, nós estamos respondendo à iniciativa de Deus de se aproximar da gente. No Gênesis, Deus, pastor, o que ele quer dizer? Ele nos amou ainda sendo nós pecadores. Porque Deus, sabendo quem nós éramos, mesmo assim nos amou. E nós temos que saber quem Deus é. A maioria das pessoas não sabe quem Deus é, irmão. Consequentemente, se você não sabe quem Deus é, você não vai adorar a Deus da forma como realmente precisa. No Gênesis, Deus andava no jardim à procura de Adão. Está lá em Gênesis. Todos os dias, na viração do dia, Deus fazia o quê? Deus ia lá e procurava Adão. Aí um dia ele pecou, se escondeu nas árvores. Deus falou: onde estás, Adão? Gênesis 3:9. Deus sempre procurou o homem. E a adoração é a resposta do homem à procura de Deus. Não fomos nós que procuramos a Deus primeiro, foi Deus que nos procurou. Foi Deus que nos amou, foi Deus que deu seu filho, foi Deus que fez tudo. Então o que é amor? É a resposta. Você lembra na ceia, quando eu falo para vocês, fala para Jesus que a morte dele não foi em vão? Quando você pega o pão e o cálice, eu falo para vocês que você está renovando a sua aliança com o Senhor. A Escritura está repleta de exemplos, de esforços de Deus para iniciar, restaurar e manter a comunhão com seus filhos. Sim ou não? Está sim de exemplo. Deus sempre tomando a iniciativa, Deus sempre procurando o homem. Vamos, filho. E a resposta a esse amor, nós chamamos de adoração. Por isso que é um beijo na face. Deus é como um pai do filho pródigo que, vendo ainda distante, correu para recebê-lo em sua casa. A adoração é a nossa resposta às aberturas de amor do coração do Pai. Sua realidade central encontra-se em um espírito e em verdade. Ela acende-se dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca o nosso espírito. Por isso que sem o Espírito Santo não vai haver adoração. Por isso que a adoração é em espírito. Se uma pessoa não conhece o Espírito de Deus, ela nunca vai adorar a Deus. Quem é que revela o Pai ao coração do homem? O Espírito. Quem é que revela Deus ao coração do homem? O Espírito de Deus. Então, se o camarada não tem uma experiência com o Espírito Santo, obviamente que ele não vai saber de fato. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era seminarista, nós estávamos num retiro, e no meio do louvor, estava cantando, um rapaz estava falando com Deus, louvando, adorando, falando quanto Deus era bom, e agradecendo a Deus de forma espontânea, mesmo no meio da música. E de repente ele falou: oh, Deus grandão, Deus bitelo, e todos riram. Mas quando nós olhamos para ele, ele estava aos prantos chorando. Hoje ele é pastor, chama Daniel. Aparentemente, quando ele disse ó Deus grandão, ó Deus bitelo, pareceu o quê? Engraçado. Mas quando nós olhamos, ele estava em lágrimas, chorando compulsivamente. Então aquela palavra Deus grandão, ou Deus bitelo, não eram meras palavras da boca de uma pessoa que estava tentando agradar ou impressionar ou se fazer de engraçado.
era o que realmente ele sentia, que Deus era grande, grande demais, Deus bitelo, Deus grandão. Era uma expressão verdadeira de um rapaz que tinha vindo das drogas e que agora estava servindo a um Deus, e um Deus grande. Fórmulas e rituais não produzem adoração, filho. De joelho, sentado, em pé, com violão, guitarra, baixo, bateria, não sei o que, irmão. Adoração não está relacionado a fórmulas e rituais, não. Tem que ser assim, tem que ser assado, cantor cristão, tem que ser com órgão, tem que ser com teclado, tem que ser, não sei o que. As pessoas vão formulando, estabelecendo rituais. Podemos usar todas as técnicas e todos os métodos certos. Olha, pode ser um mega banda louvor, com todas as técnicas, meu irmão. Pode não ser adoração. Podemos ter a melhor liturgia possível, mas não temos adorado ao Senhor até que o Espírito toque o Espírito. Então não pensa você que Deus se impressiona com a beleza estética. E eu não estou falando que isso não é importante. Eu só estou falando para você que isso não é o principal. Também não estou dizendo para você que você pode adorar a Deus cantando ou fazendo qualquer coisa de forma relaxada, de qualquer forma, de qualquer maneira. O que eu estou falando para você é que a verdadeira adoração é fruto do seu relacionamento com Deus, o seu quebrantamento, a sua vida com Deus. É quando você fala com Deus com sinceridade, com verdade. Quando a Bíblia fala que em espírito e em verdade, irmãos, palavras, meras palavras não emocionam Deus. Porque Deus sabe o que é verdade. Não adianta você falar um monte de palavras bonitas para Deus, ou fazer coisas bonitas para Deus, que Deus sabe. Deus sabe o que de fato é real, o que é verdadeiro, o quanto aquelas palavras são sinceras dentro do nosso coração para Deus. As palavras do hino, liberta minha alma para que eu possa adorar-te, revelam a base da adoração. Enquanto Deus não tocar e libertar nosso espírito, não podemos entrar neste domínio, nessa matéria. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode conduzir à adoração. Mas a adoração é mais do que qualquer desses atos. É preciso que o nosso espírito seja inflamado pelo fogo divino. Então, a verdadeira adoração, o camarada pode estar fazendo um monte de coisa para Deus, e aí? Louvor, música, cantos, dança, pregações, evangelismo, tem muita coisa que você pode fazer para Deus que é adoração. Principalmente obedecer, principalmente ser transformado, porque ninguém vai adorar a Deus e permanecer igual. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Se você estudar a história dela, ela chega lá adúltera, prostituta, mas ela sai de lá evangelizando. Ela vai à cidade e fala: olha, eu acho que eu encontrei o Messias. E a cidade foi lá no poço. E depois que Jesus prega, eles olharam para ela e falaram: olha, já não são mais pelas tuas palavras, mas de fato ele é o Senhor, o Messias. E ela se torna uma grande mulher de Deus, é liberta, transformada, mudada, porque ninguém adora Deus e permanece igual. Porque a adoração tem a ver com o relacionamento, com o caráter e com a pessoa de Deus. Então, a gente precisa quebrar da nossa mente esse negócio de que louvar e adorar tem a ver com isso ou com aquilo. Tem a ver com tudo, principalmente com a sua vida. Por que a maioria dos grupos de louvor que eu já tive dá problema? Vaidade. Quem toca melhor, quem canta melhor. Ninguém quer adorar a Deus. A preocupação é com a técnica, a preocupação é com a música, a preocupação é com o outro, a preocupação, meu irmão. Por isso que as coisas não funcionam.
Por isso que tem gente que, se tirar do instrumento, morre. Por quê, pastor? Porque não tem vida com Deus. Eu posso tirar o louvor da igreja e a pessoa continuar crente, louvando e adorando o Senhor? Essa que é uma questão que muita gente não entende. O louvor e a adoração genuína e verdadeira é fruto da vida. Quanto tempo você ficou lá no teu quarto orando? Quanto você leu da Bíblia? Quanto tempo você gastou com Deus? Aí a pessoa chega e acha que se tocar e cantar, tá? Não passa nem do forro aquilo. Mas como nós vivemos na era do show, eu conheço pastores que não querem nem saber da vida espiritual de ninguém, desde que tenha uma boa apresentação, um show bem feito. Olha, eu vou falar para vocês, aqui no Mato Grosso não, mas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, há pastores que estão contratando bandas profissionais, dão um repertório para eles, paga R$1.000 por culto, e é simplesmente perfeito, porque são profissionais. O culto é bonito? Lindíssimo, sem uma nota fora, treinados, adestrados e preparados para fazer o que eles sabem fazer, a apresentação. Terminou a música, acabou a apresentação, pastor, isso está acontecendo? Rapaz, pasme você, que já chegou nesse ponto, onde igrejas contratam grupos profissionais, pagam para eles e está tudo certo. Então nós precisamos compreender isso. Enquanto Deus não tocar e libertar nosso espírito, irmão, cantar, orar, louvar, pregar, falar, limpar, fazer qualquer coisa na igreja, dizimar, ofertar, porque a adoração não é tão restrita igual as pessoas imaginam. Não. Como resultado, podemos ser indiferentes à questão de uma fórmula correta para a adoração. O problema de alta liturgia ou baixa liturgia, esta fórmula ou aquela, isso aí é periférico, não central, isso aí está na borda, não é o centro. Quando o Espírito tocava o Espírito, as fórmulas se tornavam inaplicáveis. Eu já participei de cultos, aonde começou-se um momento de louvor, e a glória de Deus se manifestou, e não teve pregação, não teve nada, todo mundo de joelho, prostrado, chorando, e faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu vi cultos começarem às 9 da manhã e era 1h da tarde, o culto não tinha terminado, e o pastor deu a benção e falou: quem precisar ir embora, fica à vontade. Pessoas quebrantadas, chorando, confessando pecados, mudando, pedindo misericórdia de Deus. E hoje? As pessoas, muitos, estão na igreja, não sabem nem porquê. E a prova é que qualquer coisa distrai. Qualquer coisa. Está no culto e está aqui o corpo presente. Mas a cabeça é o famoso crente girafa, né? O corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. E aí se você não encontra o ambiente onde a adoração se manifesta. O objeto da nossa adoração. Jesus respondeu para sempre a questão de quem deve. Ele disse para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás o culto. Não, pastor, eu não tenho imagens. Eu ouço muito isso. Não, eu sou crente, eu não adoro a imagens. Irmão, tem gente que adora homens. A prova disso é que existem. Eu sou fã do fulano de tal. Que coisa. Você acha que isso é o quê? Eu sou fã do fulano, eu sou fã do ciclano. Existem pessoas que estão cultuando. Porque o que é a celebridade? O que é o fã? Ah, ele é meu ídolo.
As pessoas não entendem que é um culto a homens, um culto a personalidades. Tem gente que cultua o dinheiro, cultua coisas, cultua casas, cultua carros, cultua... Ah, não, pastor, não é, irmão. Você está pensando que cultuar é quando você ajoelha e levanta as mãos e... Não, é dentro do coração. O culto, a adoração tem a ver com a sua manifestação de amor e importância. Tem muita gente adorando coisas, tem muita gente adorando bichos. Há pessoas que adoram os animais mais do que a Deus, coisas mais do que a Deus, pessoas mais do que a Deus. Tem muita mulher que cultua o marido, e tem muito marido que cultua a mulher, e tem muitos pais que cultuam os filhos, e tem muitos homens que cultuam os seus bens, as suas posses. Então não pense você que eu não tenho imagens de esculturas, eu adoro a Deus. Não, a adoração não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você faz, tem a ver com a sua vida, e não simplesmente com aquilo que você faz para Deus. Mateus 4,10. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que Jesus revelou. Deus deixou claro a sua repulsa à idolatria, colocando um mandamento incisível no começo dos 10 mandamentos do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A idolatria não consiste apenas em curvar-se perante objetos visíveis, imagens de escultura, de adoração. A essência da idolatria é dar acolhida a pensamentos indignos acerca de Deus. A idolatria, ela reside no fato de você valorizar mais coisas do que Deus. Olha como é que vai ficando complexo. Não, eu não tenho ídolos. Rapaz, tem muito crente, muito ídolo. Idolatra coisas, idolatra pessoas. Pessoas são mais importantes do que Deus. Por exemplo, haja vista que as igrejas de eventos ficam superlotadas. Quem vai vir? Qual cantor? Qual pregador? Então, eles não estão indo a adorar ao Senhor. Eles estão lá prestando culto a homens. Eu vou ali ver o fulano cantar ou tocar. Hoje é uma linha muito fina que divide isso. Existem pessoas que valorizam mais a pessoa do que a mensagem, mais o show, o evento, do que a mensagem, do que... Vamos orar, meia dúzia de gato pingado. Vamos estudar, estudar a palavra, meia dúzia de gato pingado. Vamos fazer um evento, a igreja não cabe. E detalhe, quem vai vir? Quem vai pregar? Quem vai cantar? Se for famoso, a igreja não cabe. A igreja do Nazareno lá de Campinas levou um pregador, não vou falar o nome dele, mas ele tem milhões de seguidores no Instagram e no YouTube. Rapaz, não coube. A igreja tem 1.300 lugares, sentadinho todo mundo, apertando, chega até 1.600, e não coube gente dentro da igreja, tiveram que pôr o telão para lá de fora. Aí você falando, rapaz, o cara vai trazer a mensagem. Aí o cara vai lá e prega, nada demais assim. Mas é a história do culto a... Aí você segue o cara no YouTube para ver que hoje eu acordei, comi pão com groselha, tomei um copo de suco. Isso as pessoas não entendem que é uma idolatria. Necessitamos desesperadamente de ver quem é Deus, filho. Ler a respeito de sua autorrevelação, a palavra de Deus, a seu povo,
meditar nos seus atributos, quem Deus é. Deus é bom, Deus é um espírito pessoal, perfeito, criador, sustentador, governador. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, soberano, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você tem que saber quem é Deus, fixar-se na revelação de sua natureza em Jesus Cristo. Quer dizer, o que Deus está revelando na sua palavra? Ver que é o Senhor que conduz a confissão. Quando Isaías captou a visão da glória de Deus, ele clamou: ai de mim. Por quê? Porque Uzias era um bom rei, ele estava morrendo, e o profeta estava preocupado: e agora, o que será da nação de Israel? Aí Deus dá uma visão ao profeta, e o profeta vê o Senhor sentado no alto sublime trono, a orla dos seus mantos enchia o templo, e quando ele teve a visão, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu conto para as pessoas, quando eu fui arrebatado em 2004, a pessoa fala: ah, eu queria tanto ser arrebatado. Eu falei: filho, não é essa experiência agradável que você acha. As pessoas acham assim, que se eu ver, se eu for arrebatado, eu ver Jesus, eu vou correr e vou pular nos braços dele. Eu começo a rir. A pessoa nem sabe quem Deus é. Filho, quando você vê o Senhor, você não sabe se você vai viver ou morrer. O teu coração vai sair pela boca e você não tem força nem para ir nem para vir. A única coisa que você pensa é que você vai morrer, porque você está diante da revelação da santidade e da glória de Deus. E as pessoas: não, e se eu for arrebatado, eu vou... Não vai. Você não vai, não é do jeito que a pessoa pensa. Quando eu vi o Senhor, a sensação de que você vai morrer, filho. Não é: ai, que coisa agradável. Depois que eu voltei do arrebatamento, foi agradável, a experiência foi linda, mas lá no momento a sensação é aqui de Isaías: ai de mim, vou perecendo, vou morrer. Você pode ver que todos os homens que viram Deus face a face, que tiveram uma experiência com o anjo do Senhor, que tiveram uma experiência com Deus, a sensação é o quê? Vou morrer. Então a adoração revela quem você é, a adoração revela a sua condição, a adoração revela onde você está, a adoração revela o que você precisa mudar, a adoração traz quebrantamento na sua alma. A adoração, meu irmão, é muito, muito, muito mais. A pecaminosidade penetrante dos seres humanos evidencia quando constatada com a radiante santidade de Deus. Quando uma pessoa está de fato adorando em espírito e em verdade, ela se confronta com quem é. Então não pensa você que a pessoa vai fazer uma festa. Não vai não, ela vai se quebrantar, pedir perdão: Senhor, Tu és santo, maravilhoso, Tu és perfeito, eu sou pecador, me guarda, me livra, me salva. E a adoração tem a ver com relacionamento. Nossa volubilidade torna-se extrema uma vez que vemos a fidelidade de Deus. Entender sua graça é entender nossa culpa. Adoramos o Senhor não só por ser Ele quem é, mas também pelo que Ele tem feito. Acima de tudo, o Deus da Bíblia é o Deus que age. Sua bondade, fidelidade, justiça, misericórdia pode ser vista em seus tratos com o seu povo. Nós estamos meditando nos livros de Salmos. Alguns estão, né? Eu convidei a igreja toda, mas muitos não. Mas quem está meditando comigo no livro de Salmos, vê. Porque todos os salmos são cânticos. E aí você vê como que ele está falando com Deus. Todos os salmos começam: Senhor, Tu ouves a nossa oração, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor isso. Daqui a pouco ele está lá no meio da adoração e ele fala: Deus, os meus inimigos. E ele está sempre a forma sincera, sem maquiagem. O camarada está falando para Deus uma verdade, a verdade dele. Ele está orando a Deus e falando com Deus e explicando para Deus aquilo que ele está vivendo, passando.
Por isso que os Salmos eram um dos livros que Jesus mais gostava de ler. Pasme você, mas Jesus amava ler Salmos. E eu gosto muito de ler Salmos, por quê? Porque você vê que o salmista está falando com Deus, adorando a Deus e falando com Deus, falando de uma forma muito sincera. E ele fala para Deus do que ele está sentindo, ele fala para Deus do relacionamento. Assim como a costa suspira pela torrente das águas, assim eu suspiro por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Você vai vendo uma sinceridade no relacionamento. Às vezes ele está bravo, chateado, indignado, mas você vê que é uma sinceridade. A prioridade divina é, em primeiro lugar, adoração, e em segundo lugar, serviço. Nossa vida deve ser pontilhada de louvor, ações de graças e adoração. O serviço flui da adoração. Limpar a igreja é adoração? O que vocês acham? Sinceramente, tudo que você faz para Deus é adoração. Tudo vai depender de como você entende isso. É culto. É culto, irmão. Tudo que você faz para Deus é um culto. É uma adoração. Fizemos a galinhada. Então as pessoas que estiveram envolvidas cultuaram a Deus. É culto. E as pessoas não conseguem entender. O serviço flui da adoração. Eu sirvo porque eu adoro. E eu adoro porque eu entendo quem Ele é. E eu entendo que eu estou fazendo para Ele redunda na glória dEle, do nome dEle. A nossa vida deve ser pontilhada de louvor, já falei. A atividade pode tornar-se inimiga da adoração. O serviço como substituto da adoração é idolatria. Isso aqui é importante. O serviço flui da adoração. O serviço como substituto da adoração é idolatria. Porque tem pessoas que não estão fazendo para Deus. Fazem para o homem, fazem para si. Se você não está fazendo para Deus, é idolatria. Eu estou fazendo para o pastor, idolatria. Estou fazendo para a igreja, idolatria. Estou fazendo para mim mesmo, porque eu gosto mais, idolatria. Se o teu serviço não é a Deus, não é para a glória de Deus, idolatria. A atividade pode se tornar inimiga da adoração. Deus declarou que a função primeira dos sacerdotes levíticos era chegar-se a Ele para o servirem. Ezequiel 44:15. Para o sacerdócio do Antigo Testamento, servir a Deus devia preceder a qualquer outro trabalho. Qualquer outra coisa estava em segundo plano no coração daqueles homens. E isso não é menos verdadeiro quando se trata do sacerdócio universal do Novo Testamento. Uma grave tentação que todos enfrentam é procurar responder a chamados de serviço sem servir ao próprio Senhor. Uma pessoa pode servir a Deus e não servir a Deus? Uma pessoa pode fazer coisas para Deus sem servir a Deus? Aquela frase: eu entrei na igreja, mas o Deus da igreja não entrou em mim. Há pessoas que congregam muitos anos e não se convertem. Lava, passa, cozinha, prega, canta, faz um monte de coisa, mas não se converte. Por quê? Porque a pessoa pode entrar na igreja, mas o Deus da igreja não entrar nela. Uma pessoa pode servir na igreja sem servir a Deus? Sim ou não? Pode. E esse é um grande problema. Às vezes a pessoa acha que porque ela está servindo, já está tudo. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu estava extremamente assoberbado de afazeres na igreja, culto de oração na segunda, sábado jovens, domingo de manhã, domingo à noite evangelismo na frente do comercial, sexta-feira evangelismo na Zona Velha, nós chamávamos de Jericó, e terça-feira culto, quarta-feira culto, quinta-feira, rapaz,
E eu trabalhava o dia inteiro, toda noite tinha culto. Eu lembro que um dia eu estava exaurido, esgotado, cansado. E eu fui orar e falei: Deus, eu estou tão cansado. Deus falou: quem é que mandou você fazer isso tudo? Você não tem tempo para mim? Se você acha que o teu serviço para Deus substitui o seu tempo de oração, de leitura da palavra, você está muito enganado. Você pode trabalhar demais, se você não tem tempo com Deus, você está simplesmente idolatrando qualquer pessoa menos a Deus, servindo às vezes a si mesmo e não a Deus. Preparo para a adoração. Você já ouviu essa frase da boca do pastor Júlio? Estou em modo culto. Eu já. Quem anda perto de mim já ouviu. Estou em modo. Quando eu tenho culto, eu entro em modo culto. Então, não chego no culto aqui a hora que eu estou aqui. Eu acordo em modo culto. Você já adora a Deus antes. E quando você chega no templo, é simplesmente a expressão daquilo que você viveu. Esqueci do culto hoje. Simples. Esqueceu de Deus. Você leu a Bíblia? Não. Você orou? Não. Você está buscando a Deus? Não. Você está com o coração expectativa do culto? Não. Well, consequentemente, ir ou não ir ao culto vai mudar o quê? Nada. Um aspecto surpreendente da adoração da Bíblia é que as pessoas se reuniam naquilo que poderíamos chamar de santa expectação. Pastor, por que o senhor não falta culto? Nunca faltei. Às vezes que eu não fui ao culto, ou eu estava doente ou eu estava trabalhando. Nunca faltei culto. Por que, pastor? Porque eu não sei qual é o dia que o Senhor vai. Lembra daquele homem que ficou 38 anos na beira do tanque? Não faltou? Um dia. Por quê? Porque havia uma expectativa no coração dele de que o anjo ia mover a água e ele ia entrar. Mas toda vez entrava alguém, mas mesmo assim ele ficou. Até que um dia que Deus deve ter olhado e falado: vou ali resolver, peraí. Vai lá e cura ele. Você sabe qual é o dia que Deus vai mover as águas? Você sabe qual é o dia que Deus vai manifestar a glória? Você sabe qual é o dia? Irmão, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida. Amém. Um culto, uma palavra, uma revelação pode mudar você. Eu já entrei em muitos cultos na expectativa e saí de lá pior do que eu entrei. Eu já entrei bem e saí bem, já entrei bem e saí mal, já entrei mal e saí bem. Mas uma coisa não pode faltar no coração da gente: ter uma expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa. Então, a santa expectação. Eles acreditavam que realmente ouviriam a voz de Deus. O pastor pregando é Deus falando através do pastor. Entenderam ou não? Quando um homem ou uma mulher de Deus está pregando, é Deus que está falando através daquele pastor. Não é o pastor que está pregando a palavra de Deus. É Deus que está pregando através da vida do pastor, da pastora, de quem está ali ministrando. Então, quando Moisés entrava no tabernáculo, sabia que estava entrando na presença de Deus. A mesma coisa era verdadeira em relação à igreja primitiva. Não lhe causava surpresa que o edifício em que se reunia tremesse com o poder de Deus. Pastor, por que isso não acontece mais? Boa pergunta. Por que você acha que não acontece mais?
Porque falta obediência, porque falta santidade, porque falta quebrantamento, porque falta adoração, porque falta entendimento do que de fato é ir à casa do Senhor, porque falta um monte de coisa. Aí a pessoa acha que ela está meia boca, meia bomba, está bagunçada e que mesmo assim Deus vai mover. Vai não, filho. Deus se move no meio da igreja quando a igreja é unida, né? O óleo que desce sobre a barba de Arão. Deus se move no meio da unidade. Deus se move no meio do amor. Então, vamos reunir um povo ali, Deus já vai mover, não vai. Deus está no meio do seu povo, mas a manifestação da graça e da glória dele requer um ambiente de adoração. Não lhe causava surpresa que o edifício tremesse. Já havia acontecido antes, Atos 2:2, Atos 4:31. Como cultivamos esta santa expectação? Ela começa em nós quando entramos na Shekinah do coração. E embora vivendo as exigências do nosso tempo, estamos cheios de adoração interior. Trabalhamos, brincamos, comemos e dormimos, mas estamos ouvindo sempre o nosso mestre. Por isso que eu falo, modo culto. Você tem que entrar em modo culto. Que hora que você chega no culto? Antigamente, vou falar dessa igreja de hoje não, vou falar da antiga. A crentaiada chegava meia hora, 40 minutos, uma hora, batia o joelho no chão e ficava orando. Não precisava ninguém falar. O povo chegava na igreja, meia hora, uma hora antes, já ajoelhava, ficava orando ali, até começar o culto. E hoje? Chega com o culto começando, ou já chega com o culto em andamento. Então a gente vai vendo essas diferenças. Você já imaginou se todo mundo chegasse meia hora antes, batesse o joelho no chão e fosse orar? Quando começasse o culto, você já estava com o seu coração preparado. Você levantou de manhã, hoje tem culto. Uma santa expectação, o que o pastor vai pregar da parte de Deus, qual é a palavra que Deus vai revelar ao nosso coração, o que Deus vai falar. Às vezes o pastor fala, um do lado chora, quebranta, cai de joelho, pastor, foi o melhor culto da minha vida, o outro não senti nada, mas não sente mesmo. O coração está longe de Deus. Houve um mover, seminário, vida no Espírito, e fogo caiu, e aconteceu tanto de coisa, e o outro. Pastor, mas por que um sentiu, o outro não? Porque o coração de um estava preparado, aberto, quebrantado, e o coração do outro alienado. Mas quando começa a mover, mesmo aquele que não está com o coração quebrantado, quer a experiência. Ele quer viver. Ore por mim, me unja, me empurre, sopre, joga óleo dentro da minha boca para ver se. Aí ele não vive nenhuma experiência. Aí de quem é a culpa? Da igreja. Essa igreja não tem poder, essa igreja não tem unção, são frases que você ouve na igreja. O problema, irmão, o pastor pode orar e jejuar e ficar na presença de Deus tanto que ele quiser. Há um texto na Bíblia que diz: Jesus, eu não pude fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. O próprio Deus ficou limitado a fazer milagres numa determinada cidade, porque o coração do povo era duro, incrédulo.
Quando duas ou mais pessoas vêm ao culto público com uma expectação santa, essa atitude pode transformar a atmosfera do recinto. A pastora sempre vai começar o culto, vira e mexe, ela fala: quando você chegou aqui, Deus já estava. As pessoas que entram oprimidas, distraídas, podem de imediato ser atraídas para um senso da presença solene. Você já imaginou, se metade da igreja está orando, a outra chega, ela vai... Se tem um monte de gente levantando os braços, chorando, quebrantado, às vezes o ministro de louvor tem que sangrar em cima do altar. Canta a igreja, adora a igreja. Tem cara contando quantas listas tem no forro, a morte da bezerra. Mas nós não viemos adorar? Não é esse o objetivo do culto? Não gostei da música, a música não é para você, filho. Não gostei da palavra, a palavra não é para você, filho. A palavra é para você entender qual é a vontade de Deus acerca da tua vida, para aquilo que você precisa melhorar, mudar, ser transformado. Então, mas na igreja, quando a multidão se congrega, em meio ao coração acende um fogo. Pastor, você já viu aquela frase que o braseiro junto pega fogo? Separa a brasa. Por isso que Deus separou um lugar para os seus filhos se reunirem. Por quê? Porque quando você, não é todo dia que você acorda bem, não é todo dia que você está bem, mas quando você está num ambiente de adoração, a presença de Deus se move, o coração também do camarada às vezes não está lá, o pavio está fumegando, né? A brasa está apagando, de repente incendeia. Então, quando a multidão se congrega, em meu coração acende um fogo que se espalha. Por isso que Deus manda a gente andar em grupos e não sozinhos. Além disso, quando o povo de Deus se reúne, muitas vezes há um senso de estarem reunidos em uma somente, um só coração, uma só voz, um só propósito, pelo menos deveria, estando de perfeito acordo. Filipenses 3:15. Há um imenso poder quando a congregação se reúne em adoração. Dirigente da adoração e consequências da adoração. A adoração autêntica tem somente um dirigente: Jesus Cristo. Quando falo de Jesus como dirigente da adoração, quero dizer, antes de tudo, que Ele está vivo e presente entre o seu povo. Esses dias atrás estava tendo um culto, uma irmã aqui tem dom de visão aqui da igreja, e aí ela começou o culto, ela caiu, ela estava sentada aqui, e ela começou a ter uma visão aberta. Qual é a diferença? A visão aberta com o olho aberto, o olho fechado, você vai ver. E a visão que não é aberta, a pessoa só vê quando fecha os olhos. Ela abriu o olho, via, fechava o olho, via. Aí ela ficou o culto inteiro tendo a visão. Quando terminou o culto, ela mandou um áudio para mim, chorando, quebrantada, toda cheia de expectativa. Por quê? Porque ela disse: pastor, Jesus estava no altar, tinha 3 anjos, um atrás do Senhor, um de cada lado, e essa visão é recorrente, porque várias pessoas já me falaram ela. Mas o que mais impactou ela é que Cristo estava no altar. E essa é uma dimensão que muita gente não entende. Você está dizendo: o Senhor está aqui, mas não crê, irmão. Não crê. Não crê. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você ia ver um monte de anjo aqui. Mas como você não tem visão aberta e não vê anjos, nem demônios, nem nada, muitas vezes você não tem fé suficiente para saber o que está no ambiente. Então ela ficou tão impactada, depois me mandou um áudio, ficou chorando: pastor, Jesus estava aqui, e ele estava feliz, ele estava sorrindo, e o altar estava limpo, de luz, muita luz. E isso que as pessoas não entendem. E essa é a minha guerra com quem sobe no altar: não entender isso. Entendeu?
não entende o que é o altar, o que significa o altar, o que trata da presença do altar, achando que subir no altar e cantar e pregar e tocar é simplesmente a mesma coisa. Não é. No Velho Testamento, o cara, o que acontecia se ele subisse no altar em pecado? Morria, irmão. Mas hoje o camarada perdeu o temor e as perspectivas de que o culto é a Deus. E nós estamos reunidos para glória de Deus. O nosso culto é a Deus. O louvor é a Deus, a música é a Deus, a dança é a Deus, o dízimo e a oferta é a Deus, a palavra é a Deus, nossa vida é a Deus, e nós estamos aqui para... Pastor, aqui não tem campanha? Não tem campanha. Você veio à igreja para adorar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão. Adore a Deus, louve a Deus, sirva a Deus, obedeça a Deus. É a hora que você menos esperar, aquilo que você está desejando acontece, porque o Salmo 37 se cumpre na vida. A Bíblia diz assim, ó, que aqueles, o que está escrito lá? Está dizendo assim, que quando o teu coração se agrada de Deus, Deus satisfaz os desejos do teu coração. Entendeu, não? Agrada-te do Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Precisa ficar, vou fazer campanha. Rapaz, você tem que orar e jejuar e buscar Deus, não é por causa das coisas, não, é por causa de Deus. Agora fique sabendo você, que se você ama a Deus, serve a Deus de todo o teu coração, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Então, vamos fazer uma campanha? Vamos. Jejum e oração, palavra, para quê? Presença de Deus, conhecer mais a Deus. Senhor, quebranta meu coração. Eu quero fazer um jejum para crescer na minha comunhão com o Senhor, para arrancar as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão, o jugo do pecado. Senhor, eu vou orar e jejuar porque eu não quero que o pecado domine a minha mente, eu não quero que o pecado domine o meu corpo, eu não quero que o pecado... Não, mas esse tipo de campanha não dá ibope. O que dá ibope é coisas. E a Bíblia é muito clara. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E são esses que o Senhor busca. E são esses que vão morar. Saiba você que lá no céu, os serafins, querubins, arcanjos e anjos adoram a Deus eternamente. Esses dias eu ouvi uma música, nem sei de quem é, mas eu achei muito bonita a música. A música fala assim: o que os anjos veem? No meio da melodia ele está dizendo isso. O que os anjos veem que fazem eles adorar? O que os anjos veem que eles ficam santo, 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 santo? O que eles veem? O que Isaías viu? A glória de Deus. Entendeu a diferença? O que os anjos veem, irmãos? Que eles adoram a Deus o tempo todo. Todo o tempo. Aí o camarada acha que vai morrer e vai para o céu. E o que você acha que vai acontecer lá no céu? Vai ficar quietinho, sem poder mudar. Aí o camarada chega lá no céu, não sabe louvar e muito menos adorar. Eu desafio você a ficar 1 hora louvando a Deus. E lembre-se, louvor não é música. Posso louvar através da música. Louvor é elogio. Você consegue ficar 1 hora louvando a Deus? Só falando para Deus o que Ele significa para você. Meu pai, meu amigo, meu querido. Tudo que você conhece de Deus, você ficar falando: Deus,
eu te amo, o Senhor é importante para mim, o Senhor é... Olha, pastor, é complicado, hein? Então, mas é complicado porque nós não temos o entendimento. Porque se você pegar os Salmos, você vai ver que eles ficavam adorando a Deus, louvando a Deus, falando das virtudes de Deus, de quem Deus era, do que Deus fazia. Basicamente, louvor e adoração estava falando de quem Deus era, o que Ele fazia, o que os inimigos estavam fazendo e o que Deus faria no fim. Você pode ler o Salmo, quem está lendo comigo vê isso. Não somente lemos a respeito dela na Escritura, né? Mas podemos conhecê-lo por meio da revelação. Ele deseja ensinar-nos, guiar-nos, repreender-nos, consolar-nos. E em segundo lugar, Cristo está vivo e presente em todos os seus ofícios. Na adoração, inclinamos a considerar Cristo somente em seu ofício sacerdotal como Salvador e Redentor. Mas Ele está também entre nós como nosso profeta. Isto é, Ele nos ensinará a respeito da justiça, nos dará poder para fazer o que é justo. George Fox diz: congregai-vos em nome de Jesus. Ele é o vosso profeta, vosso pastor, vosso bispo, vosso sacerdote, no meio de vós, para abrir-vos e santificar-vos, alimentar-vos com vida, vivificar-vos com vida. E em terceiro lugar, Cristo está vivo e presente em todo o seu poder. Ele nos salva não só das consequências do pecado, mas do domínio do pecado. Ele nos dará a força para obedecer a tudo que nos ensinar. Se Jesus é o nosso dirigente, seria de se esperar que ocorressem milagres na adoração. Eu já vi isso. O camarada começou o cultão comendo, o cara ficou endemoniado no meio do louvor. E ele foi liberto durante o louvor. Você já viu na Bíblia escrito que o louvor o quê? Liberta. Curas, tanto interiores como exteriores, serão a regra e não a exceção. O livro de Atos será não apenas algo para leitura, mas parte da nossa experiência. Se a adoração não nos transformar, ela não é adoração. Ninguém que teve um encontro com Jesus ficou igual. Quando Jesus falou com aquela mulher, ela disse: vejo que tu és. E depois ela disse: encontrei o Messias. E ela, que foi beber água, prostituta e adúltera, voltou de lá uma mulher de Deus. Raabe foi transformada. Nós podemos contar aqui inúmeras experiências de homens e mulheres que se encontraram com o Senhor. Quando Paulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele fala o quê? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu... Paulo mudou? Paulo adorou? Então, se a adoração não nos transforma, ela não é adoração, irmão. Estar diante do santo da eternidade é transformar-se. Os ressentimentos não podem ser guardados com a mesma tenacidade quando entramos na graciosa luz de Deus. Como disse Jesus, precisamos deixar nossa oferta perante o altar e ir reconciliar-nos com o irmão. Mateus 5, 23 e 24. Na adoração, uma força maior abre o caminho que vai dar no santuário do coração de Deus. Cresce na alma uma compaixão maior. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o nosso comandante-chefe, e recebemos suas ordens para o serviço e vamos na poderosa força, conquistando e para conquistar. Não como o príncipe deste mundo com açoites e prisões, torturas e tormentos nos corpos das criaturas, para matar e destruir a vida dos homens, mas com a palavra da verdade,
retribuindo amor com ódio, lutando com Deus, retribuindo ódio com amor, retribuindo ódio com amor, lutando com Deus contra a inimizade, com orações e lágrimas, noite e dia, com jejum, choro e lamentação, em paciência e fidelidade, em verdade, em amor não fingido, em longanimidade e em todos os frutos do Espírito, de modo que por todos os meios possamos vencer o mal com o bem. Adorar é transformar-se. Se a adoração não nos impulsionar para a maior obediência, ela não é adoração. Ouviram isso? Adorar é transformar-se. Se a adoração não nos impulsionar para a maior obediência, ela não é adoração. Assim como a adoração começa em santa expectação, ela termina em santa obediência. A santa obediência evita que a adoração se torne um narcótico. Tem gente que gosta já vi muito isso, êxtase, cair, levantar. Estou cansado de ver isso em igreja. Mover, aí o cara cai, chora, baba, rola. Nossa, nesses 27 anos eu vi demais isso. Termina o mover, o desgramado continua a mesma porcaria de sempre. Irmão, não é Deus. Não é Deus, irmão. É emoção, é sentimento, é qualquer coisa. Pode até ser demônio, mas Deus não é. Porque não tem como uma pessoa entrar na presença de Deus e beber da comunhão com o Espírito Santo e voltar. Não tem como, irmão. Como é que uma pessoa entra no manto? Tem gente que parece que usou droga, mas não muda. A santa obediência evita que a adoração se torne uma droga, um narcótico, uma fuga das necessidades prementes da vida moderna. A adoração habilita a ouvir com clareza o chamado para o serviço, de modo que respondemos: eis-nos aqui, envia-me a mim. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, ele pediu perdão pelos seus pecados, e depois que terminou, ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me. O cara está lá cheio da glória, da graça de Deus, e o lazarento não faz nada para Deus, não ganha uma alminha, faz anos que não tem uma alminha. A adoração autêntica tem que nos impelir a unir-nos à guerra do Cordeiro contra os poderes demoníacos por toda parte, no nível pessoal, social, institucional. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso comandante-chefe da adoração. A adoração é uma aventura deliberada, disciplinada na realidade. Não é para os tímidos e para os que se dão com conforto. Uma vez me perguntaram assim: pastor, Davi não era músico? Era. Tinha uma harpa, tocava, e ele foi o camarada que mais compôs cânticos em Israel. Mas o camarada, irmão, quando precisava, punha a harpa de lado, enfrentava Golias, lutava as batalhas do Senhor. Entende a diferença ou não? Então, adoradores não são tímidos e não se dão ao conforto, de fugir da vontade de Deus. Ela exige que nós abramos a nós mesmos a perigosa vida no Espírito. Por que as pessoas não gostam de se entregar a Deus de fato, de direito? E o medo de Deus mudar o plano da vida dele? E o medo de Deus mudar o curso?
ela torna impertinente toda a parafernália religiosa de templos, sacerdotes e ritos e cerimônias. Ela envolve uma disposição de deixar que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, a adoração, meu irmão, é um estilo de vida. E o tempo é só a expressão disso. Eu tenho uma vida com Deus, quando eu me reúno com os meus irmãos, é só dar continuidade. Amém? E guarde essa frase: louvor, elogios. Quer louvar a Deus? Elogie Deus pelo que Ele é. Tudo que Ele é. Quer adorar a Deus? Agradeça a Deus por tudo que Ele faz. Seja grato a Deus. Tenha ações de graças, palavras de agradecimento. E você vai estar louvando e... Ah, pastor, mas eu posso cantar também? Pode. Posso tocar? Também. Mas eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso evangelizar, eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso obedecer, eu posso ter momentos com Deus, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, eu tenho uma vida com Deus, e isso é adoração. Eu choro na presença dEle, eu me quebranto com Ele, Ele fala comigo, eu falo com Ele. Isso é adoração. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, nós agradecemos por esta aula, por esse tempo de meditação. Ajude-nos a adorar o Senhor e a louvar o Senhor em espírito e em verdade. Que a nossa adoração nos leve a uma transformação. Que a nossa adoração nos leve a um serviço genuíno e verdadeiro. Que tudo em nós seja para a glória e para louvor do Teu santo e precioso nome. Eu oro, Deus, pela Tua igreja e peço que o Senhor nos leve para o nosso lar em paz e em segurança. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, culto de oração.